Sejam bem-vindos ao Memória Ancestral, um podcast criado pela Fundação Cultural Palmares. Nesse programa, nós celebramos a cultura afro-brasileira e africana. Eu sou Dandara Pantoja. E eu sou Nayara Avelino. E no episódio de hoje, iremos apresentar o Linha de Cor, um projeto que fala sobre a superação do racismo no Brasil. Eu sou Michael Arohan e no episódio de hoje estamos com a cineasta, roteirista, diretora e profissional do audiovisual Mariana Luiza. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, a honra é toda nossa. Você poderia começar nos contando um pouquinho sobre a sua história no audiovisual, sobre a sua vida, sobre a sua imersão nesse ramo? Eu entrei pro cinema muito por acaso, assim. Eu era uma criança muito mentirosa. Muito mentirosa mesmo. Inventava muitas narrativas sobre mim, a ponto de... Deixa eu contar uma história só para entender o quão mentirosa eu era, assim. Eu ia para a escola de Kombi. E isso é anos 80. Então, nos anos 80, tudo era permitido. Eu sentava no banco da frente, do lado do motorista. E todo dia eu contava uma história, alguma história da minha vida que era totalmente inventada. Eu inventei que minha mãe estava grávida de gêmeos e eu passei 9 meses contando essa narrativa da gravidez. Então, eu tinha um livro, minha mãe tinha um livro eu tinha um irmão pequeno. Ela tinha um livro do Delamare, que era um livro da mãe, algum manual de maternidade. Né? E eu li aquilo, eu tinha uns 6, 7 anos por aí. E ficava contando essa história dessa gestação. Minha mãe estava grávida e minha mãe era dentista, então ela nunca me buscava na porta de casa, ela estava sempre trabalhando. Daí eu narrei toda essa história, cada dia tinha uma história. Tinha o dia do ultrassom, que descobriu que era gêmeos, tinha o dia do quarto do bebê, umas fantasias assim, super surreais. Até que um dia minha mãe resolveu, não sei porquê, só para estragar a minha história, toda feliz, coitada, porque ela nunca podia me receber na porta de casa, estava achando tal. Foi me receber na porta do prédio e ela estava lá, sem nenhuma barriga, ela estava quase prestes a parir, segundo minha história. E o que eu lembro mais forte disso é que eu acho que eu tinha um fascínio tão grande pela mentira, pela invenção, que eu fui desmascarada. E eu lembro um pouco disso, mas o que eu lembro mais é que no dia seguinte eu continuei a história como se nada tivesse acontecido. E os gêmeos nasceram e foram crescendo. E aí eu levei isso para terapia depois, porque eu acho que a gente tem alguma coisa, né, que a gente precisa olhar aí na terapia. Mas eu acho que isso foi um primeiro indício de entender que eu tinha um fascínio por contar história, por fabular histórias. Só que o cinema nunca foi uma realidade, assim, nem uma possibilidade, pelo menos na minha família. Eu venho de uma geração, eu sou a primeira geração classe média, meus pais têm uma origem muito simples, então para eles era importante que eu e meu irmão, a gente tivesse uma profissão que garantisse uma carteira assinada, um dinheiro, e artista era tudo menos isso. Então, a possibilidade, inclusive, de estudar cinema não passava nem pelo meu imaginário. Eu não imaginava que tinha uma faculdade de cinema. Eu queria ser escritora, porque eu gostava muito de inventar histórias. E eu fui entendendo, à medida que eu crescia, que eu precisava canalizar essa invenção para uma linguagem artística, senão eu ia perder os dentes. Tá inventando mentira. Entendi. E aí eu comecei escrevendo, participei de alguns concursos de literatura, eu queria muito ir para... Meu desejo era escrever literatura. Só que aí, nos anos 2000, quando teve o boom do audiovisual, depois das políticas públicas do primeiro governo Lula, meus amigos todos que tinham feito literatura, ou que tinham feito jornalismo, estava todo mundo migrando para o cinema. E aí ali eu vi uma chance de poder escrever, porque a literatura até então era para mim, na minha geração, principalmente, um lugar da elite. Né? Os escritores eram, a maioria, homens brancos ou tinham mulheres, mas pessoas brancas. Poucas, né? Que não precisavam de escrever para viver, que já tinham outras fontes de renda e escreviam. Então, eu não cogitava, não conseguia imaginar isso como uma profissão. Mas eu vi no cinema, quando eu vi meus amigos migrando do jornalismo pro cinema, eu pensei, eu acho que eu posso estudar roteiro. É uma forma de escrever, de contar, de fabular histórias, e acho que é possível ali pagar as contas. E aí foi isso. E quando eu comecei a estudar roteiro e entrar para o mundo do roteiro, eu fiquei apaixonada pela linguagem do cinema, que é fantástica, assim. Então, foi um pouco por aí, mas não era um desejo de criança, não. Então, essa foi a sua principal motivação para se tornar cineasta?
Eu acho que a motivação... Eu acho que tem um artista e um intelectual do cinema chamado Mancha Jawara, de Mali, que ele fala uma coisa que eu acho muito importante, que é, no cinema, no audiovisual, né, ocorre a mais dura batalha pela representação. E eu acho que é isso que me faz querer estar dentro do audiovisual. Acho que as outras linguagens, a fotografia, a literatura, não têm um alcance tão potente de criar imaginários, e principalmente criar estereótipos, do que o cinema. E se a gente fica num lugar em que a gente é só objeto disso, se a gente está passivo, aí a gente não combate os estereótipos que são criados sobre a gente, né? E aí eu acho que, ampliando um pouco o que o Mancha pensa, eu acho que no Brasil, além do cinema, tem a novela, então, que está muito presente ainda na casa das pessoas. Eu acho que é importante essa disputa de narrativa. Então, acho que o que mais me inspira estar hoje construindo audiovisual, pensando no cinema, é disputar a narrativa. É estar nessa batalha para mostrar quem nós somos, né? As nossas ideias subjetivas, a nossa subjetividade, muito além do que pensar uma pessoa negra como uma mão de obra, que é o que aparece muito no cinema, né? Um corpo que está prestes a cometer um crime, que só serve para isso. Um figurante. Você já viu o caso do Babu Santana, por exemplo, que ele só fazia papéis assim? Pois é. E não só o Babu, né? Eu acho que agora a gente começa a ter essa... A gente está vivendo um momento que eu acho incrível, que é esse momento de protagonismo negro. Nas artes visuais, na literatura, no audiovisual, na educação. Claro que esse protagonismo já existia, óbvio. Sempre tiveram atores negros, escritores negros. Mas eu acho que agora a gente está conseguindo ocupar um espaço que não foi e que ainda está em curso de não ser permitido, né? A gente vai falar isso mais para frente, quando a gente falar do projeto. Exatamente. Mari, como foi ver seu trabalho sendo reconhecido? Eu acho que mais importante que pensar reconhecimento, principalmente que a gente está numa geração agora muito que o reconhecimento é muito importante, né? Então todo mundo quer ser um influencer, quer ter 1 milhão de seguidores, e eu não sei, eu não acho que eu não dou tanta importância. Claro, não vou dizer que não dou importância. Óbvio que dou. É importante que alguém... O que eu acho mais legal é exibir um filme e ter alguém que constrói um pensamento ou uma interpretação completamente diferente do que eu pensei quando eu estava contando aquela história, mas que, de certa forma, tem uma confluência. Então, acho que isso, para mim, é um reconhecimento. Mas acho que mais importante do que pensar em reconhecimento, acho que é pensar a trajetória, sabe? Tem um escritor português que chama José Luiz Peixoto, que ele tem um livro, acho que esse é o título do livro, nem me lembro agora, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: o caminho também é lugar. E aí eu acho que a gente que fica muito preocupado de chegar lá, e buscar o reconhecimento ao chegar lá, né? Eu não sei, eu acho que é mais interessante a gente pensar o caminho. Então, assim, tá aqui hoje, por exemplo, dividindo com vocês o projeto, o que eu estou fazendo, eu acho que é mais legal do que... O processo, né? O processo. Legal, porque parando para pensar nessa frase, né, a gente percebe que o mais importante dentro dessa trajetória de caminho é você criar memórias também, né? É isso, construir memória, né? Construir imaginários, e aí a gente faz isso dia a dia. Sim. Porque senão a gente fica muito preso a essa ideia de chegar no ideal, né? O que é o reconhecimento? Você ganhar o Oscar? Ou é você passar um filme... Eu fiz um curta, meu primeiro curta, chama Casca de Baobá, era uma ficção, num quilombo. E eu não tenho origem quilombola, então eu estava muito preocupada se eu ia conseguir contar a história que eu queria contar e ser verdadeira. Né? Então, claro, o filme tinha muito sobre mim, tinha muita verdade ali, mas o cenário e as personagens não eram da minha realidade de vida. E aí, quando eu passei o curta, a gente foi passar no Festival de Belo Horizonte e algumas comunidades quilombolas foram assistir. Tinha uma moça que foi debater comigo, que era quilombola. Ela ficou extremamente emocionada e falou que ela se viu, que ela viu a mãe dela no filme. E aí, isso, para mim, é um reconhecimento, sabe? De pensar assim, eu acho que eu consegui, nesse processo, aprender com aquilo que não era a minha realidade e, de certa forma, contar o que eu queria contar através de uma outra realidade. Nossa, muito legal. É isso aí mesmo. Mariana, eu também trabalho no ramo do audiovisual e eu conheço a APAN, que é a Associação dos Produtores de Audiovisuais Negros, né? Daqui do Brasil, que é uma associação muito importante. E a gente fez a nossa pesquisa, né, sobre você e a gente descobriu que você é queridinha lá.
Você pode nos contar um pouquinho de como é participar, assim, diretamente de uma associação que faz tanto pelo nosso país e pela nossa profissão? Eu acho que tem um episódio da PAN que eu acho que foi, para mim, muito significativo de entender a importância da PAN. Primeiro que eles estão em todos as 5 regiões brasileiras e conseguem aglutinar e fazer uma política pública para centenas, eu não sei quantos queridinhos, porque eu não sou a única queridinha, Sim, né? sim. Não me põe Com certeza em tem problema. centenas de queridinhos da PAN. Mas, e eles conseguem, de certa forma, estar presente nas 5 regiões e também ter uma presença nacional, que num país continental como o Brasil é algo bem grandioso. Mas uma coisa que aconteceu durante a pandemia que eu achei incrível foi que eles instauraram uma prática de fomento. As pessoas os profissionais do audiovisual, principalmente quem trabalha em set, estava sem poder trabalhar, porque estava tudo parado, e eles conseguiram pagar uma bolsa enquanto essas pessoas estavam paradas por um período de tempo. Uhum. E eu acho isso grandioso, sabe? Então acho que esse é o tamanho da PAN. E aí a gente podia passar o dia inteiro aqui falando da PAN. Aliás, vocês podiam trazer alguém da PAN no podcast. A gente pode fazer um pode convite fazer. formal, viu, APAN? Sejam bem-vindos para participar aqui. Exatamente. A casa de vocês. Que existem inúmeras associações dentro do audiovisual, sabe? Tem a API, Associação dos Produtores Independentes. Mas eu acho que de todas as que eu conheço, acho que a PAN ela consegue fazer tanto um trabalho macro nessa busca de fomento do audiovisual mesmo para pessoas pretas, quanto no micro, sabe? Em olhar cada profissional. Então, acho isso de uma extrema grandeza, assim, de um cuidado, né? Com certeza. Muito bacana. Mas então, eu gostaria de saber, assim, você já tem alguma ideia para próximos trabalhos ou próximos temas que você queira explorar? Eu agora, assim, tem um tema que me persegue um pouco, que eu acho que tem até um pouco a ver com a linha de cor, que é o que a gente vai falar aqui, que é o projeto de branqueamento, assim, que é um tema que eu também, de certa forma, já estou querendo me livrar dele, mas acho que é um tema que foi importante para mim, principalmente no meu reconhecimento como uma mulher negra. Assim, eu venho de uma família miscigenada, minha mãe é uma mulher negra, filha de um homem branco com a minha avó, que é uma mulher negra. Sim. E meu pai é um homem branco. Então, a gente já tem uma mistura racial e, de certa forma, contribuiu para uma alienação racial na minha família, assim, de uma negativa de reconhecimento da identidade negra. E aí, em 2017, eu fui fazer um curso com a Ana Maria Gonçalves, com a escritora Ana Maria Gonçalves, que chamava assim 6 temas à procura de autoria, em que ela apresentava 6 temas que ela achava que eram temas importantes. E ali tinham curadores, artistas plásticos, escritores, cineastas, tinha um bocado de gente de várias linguagens artísticas, em que ela apresentava esses 6 temas, e um deles era o projeto de branqueamento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, assim. Tamanha ignorância, eu acho que tamanho o sucesso desse projeto, né? Porque a gente não saber sobre isso é parte, e parte do sucesso. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu fiquei chocada com essa ideia de que existia um projeto de extermínio da população preta até 2012. A gente está em 2024. E aí eu comecei a investigar isso. E pensar assim, gente, eu preciso entender como e qual a relação disso com a esquizofrenia identitária que eu sofria e que a minha família também sofria. Porque minha avó era uma mulher negra, e ela não se via como negra. Esquizofrenia identitária é um ótimo termo, né? Pois é, e aí eu fui percebendo também que a esquizofrenia identitária da minha família não era particular, era comum em várias outras famílias miscigenadas. Então comecei a pesquisar o papel do Estado, qual era o papel do Estado brasileiro nessa formação da identidade nacional. Essa ideia de pátria. O que é essa ideia de pátria brasileira? E aí o buraco foi se aprofundando, e a partir daí eu fui criando alguns projetos. Assim, recentemente eu fiz uma videoinstalação que chama Redenção, em que a gente traz em 3 atos a Redenção de Cã, que é um quadro, uma pintura do Modesto Brocos, que é esse símbolo desse projeto de branqueamento, que a gente tem uma senhora retinta, que está agradecendo por seu neto, a 3ª geração, ser um neto branco, que é ali uma semelhança de Jesus Cristo, não por acaso.
desse Sim. Jesus Cristo branco europeu. Uhum. E aí a gente apresenta essa obra, depois a gente tem um vídeo de arquivo que explica o que é o projeto de branqueamento, como é que o governo colocou em prática essa ideia que parece tão faraônica e tão surreal, parece uma mentira, né? Mas não é. E por último, a gente exibe um último vídeo que já é uma filmagem com personagens negros evocando o poder do fogo, os encantados da mata, para queimar esse projeto de civilização eurocentrado. E aí o meu objetivo agora é trazer... A gente estreou essa instalação no IDFA, que é um festival de documentário de Amsterdã. Aí depois a gente foi para Roterdã, para uma galeria de arte, e agora eu estou tentando trazer isso para o Brasil. Assim. Então, eu estou trabalhando nisso. E no Linha de Cor, que é também um desdobramento dessa provocação da Ana Maria. Assim. A partir dessa provocação da Ana Maria, quando ela trouxe esses 6 temas e me apresentou o projeto de branqueamento, que eu fiquei impactada em como aquilo era tão direto para a minha própria construção identitária, como afetava tão diretamente a minha vida, a minha percepção, como eu me via no mundo, eu pensei em fazer um filme. Então, o filme foi esse primeiro start. Assim. Falei, eu quero fazer um filme sobre isso. E aí comecei a pesquisar. E aí essa pesquisa gerou o Linha de Cor, gerou o filme que a gente ainda está em processo, que é um desses processos respondendo, um desses processos futuros, e essa instalação, Redenção. Falando sobre o Linha de Cor, nos conte um pouco sobre o projeto, o que se trata, o porquê da criação dele. Então, a Linha de Cor surgiu um pouco dessa história que eu contei, né, a partir dessa ideia de fazer um filme, e aí meu primeiro desejo era reconstruir diálogos dos deputados e senadores na criação dessas leis. Eu queria primeiro pensar o papel do Estado, e aí, a partir do papel do Estado, pensei, vou pesquisar legislações, procurar normas que vilipendiaram, criminalizaram e pensaram em exterminar e marginalizar o povo preto do Brasil. Tanto epistêmico quanto física, fenotipicamente. Né? E aí, comecei a pesquisar essas leis e, para minha surpresa, tamanha ignorância, eu achava que eu ia encontrar poucas leis e que eu ia conseguir fazer o filme, mas à medida que eu pesquisava, eu ia encontrando mais leis, mais normas, mais projetos de leis. Então, eu entendi que a gente precisava, que um filme não ia dar conta de tudo isso. E tinha também uma responsabilidade moral, assim, com tudo que eu estava aprendendo. Porque, enquanto eu estava pesquisando e escrevendo o roteiro, eu conversava com muitas pessoas negras que não tinham consciência disso, como eu. Então, eu fiquei muito dividida numa crise entre fazer um filme criativo, que eu não precisava ter tanto compromisso histórico com tudo que eu estava procurando, estava encontrando, mas, ao mesmo tempo, conseguir dividir aquilo que eu estava pesquisando, dividir essa pesquisa toda, e eu não ia dar conta num filme. Entendi. Aí, em 2018, eu procurei a Tula Pires, que é uma das coordenadoras do projeto, uma professora de Direito da PUC. E a Tula trouxe a Ana, porque a Ana Flávia Magalhães Pinto, que é diretora aqui é professora aqui da UNB e hoje diretora do Arquivo Nacional. E juntas a gente pensou em consolidar um projeto de pesquisa em que a gente conseguisse levantar leis e normas legislativas que vilipendiaram, criminalizaram as pessoas pretas, desde a primeira Constituinte, em 1823, a gente estava pensando desde o Brasil independente, até a última Constituição, de 1988. Ou seja, muita pesquisa, né? É uma pesquisa longa, é um projeto megalomaníaco. Vai ser complicado. Mas que é muito necessário, né? Principalmente para as pessoas negras compreenderem, né, essas leis que tanto marginalizaram as pessoas, né, ao longo dos anos. E que ainda estão, de certa forma, estão aí, porque a gente tem hoje, no Legislativo, projetos de leis que são projetos com o desejo de exterminar o povo preto. Não tem nada tão direto, tão escrito, é tudo muito nas entrelinhas, e eu acho que é por isso que é um projeto tão sofisticado, porque não tá, as legislações não são tão diretas como o apartheid nos Estados Unidos, na África do Sul, que tinham leis muito nítidas, né, muito claras. Segregação racial, uma segregação muito clara de que pessoas pretas não podem, tem que levantar do banco, do ônibus quando uma pessoa branca chegar.
aqui não tiveram leis tão nítidas dessa forma. Mas tiveram leis muito cruéis, assim, de extermínio mesmo, que ainda está, para mim, ainda está em curso. Acho que não só para mim. Assim, a gente tem Dona Sueli Carneiro, acho que é a maior filósofa contemporânea viva que está aqui, fala sobre isso, né? A luta justamente para que esse projeto, para a gente terminar esse projeto de extermínio do povo preto. É verdade. E assim, Mariana, qual seria o objetivo principal, claramente, do Linha de Cor? Que a gente percebeu que ele é muito amplo, né? Se fosse para direcionar e funilar para ser direto, qual seria o objetivo? Então, eu vou tentar falar pouco. Mas eu acho que, pensando o projeto de uma forma mais ampliada, a gente primeiro tem um site que é a conclusão dessa pesquisa. A gente tem um grupo, hoje somos 6 pesquisadores, mais a Ana e a Tula, mas já tiveram outros 5. Então já teve um total de 11 pesquisadores, em que a gente vai produzir dessa pesquisa, o resultado dessa pesquisa é um site, e esse site que chama Linha de Cor, que é o nome do site, que a linha de cor é essa barreira social criada para separar, né, brancos de não brancos. E aí a proposta do site é denunciar essas normas jurídicas, o quanto essas normas jurídicas foram responsáveis por estabelecer relações de hierarquia racial, hierarquia de gênero. Mas, além disso, além dessa denúncia, a gente também tem um desejo de trazer personagens, figuras históricas que estavam combatendo essas leis e que são responsáveis, inclusive, por a gente estar aqui hoje. Porque dentro de um projeto tão sofisticado, com centenas de normas jurídicas, para a gente estar aqui hoje, conseguindo hoje, num podcast, falar sobre negritude, falar sobre ancestralidade. Na Fundação Palmares, tem uma série de personagens que estavam combatendo e que estão combatendo diariamente essas normas e esse projeto. Então, a gente quer, além de trazer esse depósito, né, esse banco de dados, que é uma linha do tempo bem linear, bem cartesiana, de 1823 até os dias atuais, que a gente vai apresentando essas normas jurídicas. Em contrapartida, também, a cada norma jurídica, a gente conta uma história de resistência. Então, é uma forma de também construir imaginários e trazer à tona um imaginário político que a gente não tem da gente. Uhum. Porque o imaginário político que a gente tem do Brasil é branco, né? A ideia é trazer esse banco de dados, mas também fazer um resgate dessas figuras, desses personagens, que por distintas dinâmicas foram negligenciados da história oficial. Em paralelo a isso, além do site, de trazer essa denúncia, a gente está criando uma exposição que chama Constituinte do Brasil Possível, que é um elemento que vira a chave, na verdade. Em vez da a gente para de falar sobre uma reação a esse projeto e traz uma ideia de uma Constituinte de um Brasil possível, que é pensar. E o que é pensar um Brasil possível? Não é um possível a partir da miserabilidade ou do cenário que a gente encontra hoje. Não, é um Brasil possível muito além dessa possibilidade a partir do que está dado, a partir da violência que é dada para a gente. Então, é um imaginário, é uma fabulação de um projeto de país pautado em outros documentos que não o que foi a constituinte da Constituição, primeira Constituição brasileira. Porque a primeira Constituição brasileira ela surgiu muito com medo da Revolução do Haiti, que foi a primeira Revolução Negra da diáspora. E aí o que basilou a Constituição de 24, né, essa Constituinte de 23, foi a Carta Magna da Inglaterra, do século XIII, o documento de Constituição dos Estados Unidos, na formação dos Estados Unidos como país, e da pós-Revolução Francesa. E esses 3 documentos são documentos pensados por homens brancos, e em que se pensa uma liberdade, igualdade e fraternidade num momento de escravidão. Então, como é que você pensa liberdade quando você tem escravismo? Como é que você pensa igualdade quando tem uma diferença clara de raça e gênero? Uma hierarquia de uma hierarquia, quando pessoas pretas não são nem cidadãos. É.
indígenas, pessoas, povos originários não são considerados cidadãos. Então, como é que você O pensa princípio de igualdade? liberdade deles não é o mesmo do nosso, né? E Então uma tem que ser fraternidade que só refeito. serve para eles. Uma Exatamente. fraternidade narcísica, né? Não tem... Que fraternidade é essa? E aí a gente propõe, então, a exposição, a gente convida uma outra forma de constituinte. E aí a Tula, ela trouxe, a gente fez uma fala com todos os artistas, e ela trouxe alguns documentos que são documentos que não são ensinados para a gente na escola e que não fazem parte do nosso imaginário político, que é a Carta Mandinga, que é um documento do Império do Mali, do século XIII. Então, ao mesmo tempo que tinha a Inglaterra criando a Carta Magna com o pensamento de exploração do outro, com o pensamento eurocentrado, a gente tem a Carta Mandinga, que traz crianças como protagonista de um pensamento de país. Consegue imaginar isso? Caraca, muito Caramba. legal. E aí, se a gente olhar para como a gente vê as crianças juridicamente, as crianças são inaptas, né? Não são detentoras de nenhum conhecimento que possa pensar uma proposta de país, um projeto. Mas num terreiro, se a gente olhar para um terreiro, não tem essa hierarquia, né? Você pode ter uma criança ogã, por exemplo. Então, essa hierarquia é quebrada numa lógica de terreiro. E eu acho que a religiosidade que foi trazida para a Revolução do Haiti e que a gente vê muito nas obras que vão estar na exposição, acho que é um modo também filosófico de pensar como um povo preto está no mundo, né? Se vê no mundo. Sim. E aí eu acho que a religiosidade diferente de uma religião pelo controle do corpo. Porque tem isso, não é assim, né? É uma religiosidade que é expansiva, que abre as perspectivas, que faz a gente pensar o tempo de uma forma diferente, não tão linear. Exatamente. Né? Que o passado, o presente e o futuro estão se misturando, que uma criança pode sim ter uma hierarquia, pode ter algo para nos ensinar. E eu queria saber, assim, fala pra gente quais foram os principais desafios, assim, na criação do projeto, no desenvolvimento, o que tá, assim, sendo o mais difícil até agora? Olha, a gente tem muito desafio, porque é um projeto grandioso, é uma ideia que parte de uma pesquisa que a gente está buscando primeiro, teve que se desenvolver uma metodologia de pesquisa para encontrar como é que a gente ia fazer essa bibliografia, essa fonte bibliográfica e começar a procurar. E eu acho que o maior desafio para fazer isso era principalmente o capital, porque a gente está trabalhando com uma equipe toda preta. Então, era muito importante para a gente que todo mundo fosse remunerado. Óbvio. É, complicadinho, né? E aí, por isso que a gente está há tanto tempo, assim, a gente começou o projeto em 2018 e agora que a gente vai lançar o site. Então, ao longo desse período, a gente passou por muitos desafios de encontrar financiamento, de conseguir grana mesmo para pagar todo mundo. E eu acho que, para mim, em particular, assim, o maior desafio é trabalhar à distância, porque a gente tem hoje, contando com todo o projeto, a pesquisa, o site, a exposição, e aí a gente está passando desde a arquiteta que está fazendo a expografia, até o designer e o programador do site, os pesquisadores, o ilustrador, a gente tem um desenhista de 12 anos, e a gente está tentando uma diversidade de região para pensar, porque o Brasil é muito grande, né? E tem muitos Brasis, tem muitas pessoas pretas, com muitas perspectivas diferentes da nossa. Então, é um projeto sudestino, um projeto do Rio de Janeiro, que a gente tem que contratar uma grande maioria do Rio de Janeiro, mas a gente tenta, na medida do possível, o que o projeto permite, que o edital permite, trazer pessoas de outras regiões do Brasil com outros pensamentos. Então, a gente tem o Bruno, que é um professor que ele traduz essa linguagem acadêmica e do juridiquês para uma linguagem mais coloquial, e ele é de uma comunidade quilombola do Maranhão. Bacana demais, né? E aí, para mim, o maior desafio, e ao mesmo tempo também um pouco uma frustração, é a gente trabalhar com todo mundo de forma remota, porque eu quase não conheço ninguém. São 85, até hoje são 85 pessoas no projeto. E aí eu tô falando de todo mundo mesmo. E eu vou te contar que eu devo conhecer pessoalmente uns 10. Então, esse é um desafio também, a gente conseguir montar todo esse projeto ao longo desse tempo todo,
remotamente. Sim. E com pouca grana, então... Você falou do quantitativo, né? São cerca de 80 pessoas no mínimo, no máximo, 85 até E agora. Como eles te ajudam no dia a dia, assim? Nossa, não é uma ajuda, é uma construção coletiva, né? Isso. Porque eu acho até que isso diz muito sobre o próprio povo preto, né? A gente não consegue nada sozinho. O Ubuntu, né? A gente não consegue nada sozinho. E acho que para fazer algo tão grandioso, só é possível se a gente tem 85 pessoas muito dedicadas. No mínimo. No mínimo. Então, acho que é um trabalho de um esforço coletivo, de um desejo megalomaníaco coletivo, porque acho que todo mundo que topa fazer parte, que entra para a família, a gente chama assim de família, Sim. tem um pouco desse desejo louco, um pouco de loucura e um pouco dessa megalomania. Pra você ver, né, Mariana, como os Pretos Unidos não podem ser vencidos, porque aqui a própria Fundação Cultural Palmares tem menos de 30 servidores efetivos e de efetivo geral menos de 100 pessoas. É isso. Para fazer toda fomento e difusão de cultura negra do país. Não, e olha o nome da fundação, né? Eu Exatamente. acho que o nome da fundação também Já traz um diz peso, né? que inclusive, acho que Palmares tem muito a ensinar para esse próprio projeto de constituinte, sabe? O que é uma constituinte? A gente tem que olhar muito para Palmares e pensar que era um lugar onde confluíam as divergências, as diferenças, e que se pensava uma construção de país de bem viver integrado com a natureza, né? Então, acho que talvez se a gente tivesse, em 1823, olhado para Palmares com uma ideia de constituinte, Sim. aí acho que a gente já está num outro país. Seria muito incrível, na verdade. Qual os seus feedback do projeto Linha de Cor que você vem tendo? A gente ainda não lançou o projeto, né? Mas então o feedback que a gente está tendo, ainda dos encontros que a gente está tendo para pedir apoio, até você me fez uma pergunta dos objetivos, eu não concluí porque meu pensamento foi para outro lugar. Mas e agora eu lembrei. Mas acho que é falar. importante, pode falar. Foi assim bacana. mesmo. Então, posso falar dos objetivos, porque aí eu acho que ficar à pensando vontade. nos objetivos, eu consigo responder O feedback. o feedback. E você me ajuda se eu não responder. Uhum. Mas, então, o nosso primeiro objetivo é o site, é fazer esse depósito desse banco de dados e, ao mesmo tempo, também trazer os personagens. Trazer uma outra proposta de Brasil, que é essa ideia da Constituinte, e disseminar esse conhecimento que a gente está colocando no site. Então, para isso, para responder também, de alguma forma, a Lei 10.639 e a 11.645, que são leis ligadas à educação, a gente está muito comprometido em criar planos de aula. Isso a gente ainda está no processo, a gente vai lançar os planos de aula no início do ano que vem, ao final dessa fase agora do Linha de Cor, em que a gente está criando planos de aula para ensino fundamental e médio e organizações da sociedade civil que queiram, ONGs ou centros comunitários que queiram debater o que são essas leis. É tão legal, é tão interessante porque esse tipo de projeto para as novas gerações agora são, acho que mais do que fundamentais, sabe? Então, assim, eu acho que só digo que todo apoio, pelo amor de Deus, todo apoio possível para isso, para se dar certo, né? Porque eu acredito que já passou do tempo da gente ter esse tipo de educação, a gente ter essa representatividade nas escolas, principalmente. Eu falo isso também porque quando eu era mais nova, eu não sabia de nada, assim, cultura negra, coisas assim, do nosso dia a dia, nosso vocabulário, a nossa culinária, eu não fazia a menor ideia que isso tudo era herança africana, por exemplo. Então, assim, eu acho que, assim, é super importante. E a ideia é justamente essa, porque eu, como você, eu acho que se eu tivesse conhecimento do que foram essas leis e de como essas leis atuaram, inclusive no imaginário da minha avó para ela desejar ser branca, É verdade. eu já ia saber quem eu era, eu não ia sofrer dessa esquizofrenia identitária que ainda é extremamente violenta para mim, sabe? Eu acho que esse é o maior desejo. Meu maior desejo de poder dividir tudo isso que a gente está coletando nessas pesquisas
é que justamente crianças consigam entender o que foi esse projeto e comecem a se olhar com outro olhar, diferente dessa hegemonia, desse projeto hegemônico branco que a gente ainda vive, né? Então, um grande objetivo nosso é isso, é instrumentalizar professores e educadores sociais com esses planos de aula. E aí a gente está, nesse momento agora, buscando apoio para isso. Então, a gente tem apresentado os planos de aula para algumas instituições de apoio. A gente tem o apoio da Crioula, que é uma ONG da Lúcia Xavier. Que legal! E dos historiadores negros. Sim. E aí a gente está ainda em negociação. Quase, a gente já tem um apoio, mas não tão formal, do Instituto Vini Júnior, que de alguma forma vai ajudar a gente a disseminar esses planos de aula, esse conhecimento, e a gente está conversando com outras organizações, porque a ideia é uma construção coletiva mesmo. A gente não quer comercializar esse conhecimento, então isso não faz nenhum sentido, nem para a nossa filosofia de mundo, né? Na verdade. Para a maneira com que a gente enxerga o conhecimento, então a gente quer disponibilizar gratuitamente. E aí, para isso, a gente precisa de apoio, de ajuda para que as pessoas conheçam o site, conheçam o projeto e vão na internet e buscam, porque tem tanto estímulo na internet para tudo que é muito difícil concorrer com tudo isso, né? Então, e aí os feedbacks que a gente está tendo dessas organizações que a gente está procurando, tem muita coisa, contempla a gente também num desejo que atualmente as pessoas estão perguntando, as organizações estão perguntando se a gente, além das leis, das normas jurídicas contra pessoas pretas, se a gente está pensando, e também a exposição, se a gente está pensando cosmologias indígenas, tanto para a exposição quanto pensando normas jurídicas que vilipendiaram os povos originários. E aí, isso foi sempre um desejo do projeto, mas a gente entendeu que era melhor começar muito focado, porque não dá pra gente... Se a gente coloca povos originários e povos pretos no mesmo saco, embora tenham muitas confluências e seja importante que a gente se una e conflua, se a gente coloca no mesmo saco de tratamento, a gente está pensando hegemonicamente, está tendo um pensamento europeizado branco, né? De que existem os brancos e o resto. Então a gente começou, vamos focar primeiro em entender essa metodologia e pensar como essas leis vilipendiaram as pessoas pretas, mas teve sempre esse desejo de estender a pesquisa. E aí a gente está tendo esses feedbacks e um desejo de agora que a gente conseguiu, de certa forma, criar uma metodologia e consolidar a pesquisa e, no segundo momento, convidar historiadores, juristas, indígenas para poder juntar a gente e fazer essa pesquisa sobre como essas leis vilipendiaram também os povos originários. Mas tem uma coisa que eu acho que não é bem um feedback formal, mas que eu acho que a gente já conseguiu entender o alcance do projeto. A gente tem muita dificuldade de encontrar imagens para ilustrar as leis e as ações de resistência que não sejam imagens de controle. E a gente queria fugir dessas imagens de controle. Imagens violentas para as pessoas pretas. Então, num dado momento, a gente entendeu que ia ter que ter um ilustrador, que ia precisar de alguém para ilustrar esses imaginários políticos que não têm ilustração. Por exemplo, o Gama, numa audiência, a gente não tem essa imagem, a gente tem uma imagem, um busto do Gama, um rosto do Gama e só. Então, a gente contratou um desenhista, que é o Fênix Valentim, que ele tem 12 anos, mas ele tem um traço muito maduro. Então, se você vê o desenho, você não acha que é uma criança de 12 anos. E que foi incrível, porque eu acho que isso é um feedback um pouco particular ainda, mas é um feedback do alcance que a gente vai conseguir. A gente entregou para o Fênix esses verbetes que são produzidos pelos pesquisadores. Eles pegam a lei e escrevem um verbete explicando por que aquela lei é racista, e depois faz um verbete histórico de um caso de resistência. A gente entregou isso para ele e pediu para ele fazer uma ilustração. E aí tiveram coisas incríveis, assim. Ele fez o Almeida Albuquerque era um deputado que foi um dos que debateram na Constituinte de 23, falando que as pessoas pretas não eram cidadãos de pleno direito. Então, ele desenhou o Almeida Albuquerque como um porco cheio de lama atrás. E aí eu acho que isso é um feedback do alcance, da gente pensar também que assuntos que parecem ser tão distantes da comunidade, que a gente está falando de leis, de normas jurídicas. Principalmente pensando numa criança, não é tão distante assim. É verdade.
A gente sabe, todas as pessoas sabem quais são seus direitos, conseguem interpretar as leis e entender as leis, desde que elas estejam numa linguagem que seja feita para a gente entender, porque eu acho que o juridiquês é justamente feito para que a gente não entenda, né? E não questione. Então, aproveitando, assim, também nessa mesma linha, assim, o que você acha que... qual que é a forma que vocês estão tendo para engajar o público de vocês para esse projeto, para o seu trabalho? Então, a gente tem... Como público-alvo, a gente queria que todos os brasileiros conhecessem o projeto. Vamos conhecer futuramente. Mas a gente sabe que pensar todos os brasileiros é muito mais megalomaníaco do que fazer essa catalogalização de todas as leis. Então, a gente tem um público principal, que é a juventude, muito por esse motivo particular que a gente divide, né, Dandara? Sim. E professores. E aí, para conquistar a juventude, professores, a gente está procurando organizações ligadas à educação. Estou aqui em Brasília conversando também com o Ministério da Educação, com o Ministério da Igualdade Racial, para pensar como é que a gente consegue difundir isso. Mas, para a juventude, a gente pensou em contratar 10 influencers de diversas linguagens, do TikTok, do Instagram, das 5 regiões brasileiras, para criarem esquetes sobre as leis e sobre as ações de resistência. Então, por exemplo, tem uma história que eu acho ótima, porque eu fico falando ações de resistência, acho que era bom ilustrar para ter uma ideia do que são essas ações. Então, a gente tem desde escravizados, livres e libertos que entram com processos jurídicos para pedir direitos, para questionar os seus direitos, até pessoas que dão o que eu chamo de volta na lei. Então, por exemplo, em 1850 teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados para o Brasil. E aí, se um navio com escravizados fosse interceptado pela polícia, essas pessoas automaticamente estavam livres. E durante esse período foi o período que o tráfico foi mais intenso. Então, mesmo com uma lei que criminalizava o tráfico de escravizados, foi a época que o tráfico foi mais pungente e forte no Brasil. E aí tem um senhor que ele era um escravizado antes dessa data, então, com muitas aspas, ele era legitimamente um legítimo escravizado. Mas ele, quando a polícia intercepta essa nau que estava vindo, e aí ele entende que ali era uma possibilidade dele fugir. Ele falava português, ele estava trabalhando de intérprete das línguas das pessoas que estavam vindo, provavelmente línguas de origem bantu, ele estava traduzindo para o português. Quando chegou a polícia, ele entendeu que ali podia ser uma possibilidade dele ser livre. Aí ele tirou a roupa e começou a falar na língua originária dele, porque ele não esqueceu o idioma, fingindo que ele tinha acabado de chegar. Meu Deus. Cara, é muito estrategista, né? Cara, é genial, não é? Essa história. Certeza. E aí, como essa história, tem várias outras muito geniais. E aí, a ideia é chamar influencers que cada um na sua linguagem. Então, se a pessoa faz uma dança no TikTok, ela vai criar uma dança para essa história e para alguma lei, para que a gente consiga levar um tema que aparentemente é um tema de muita pouca importância, de interesse, mas transformar isso em algo interessante, porque eu acho que é interessante que a gente saiba, principalmente sobre normas jurídicas que estão ditando como a gente se porta nesse país, né? Como a gente vive. É claro. Então, acho que essa é uma das estratégias. Mari, como é que as pessoas podem apoiar esse projeto? Tem uma forma financeira, intelectual dela se juntar com vocês nesse projeto? Então, como eu falei, eu acho que um projeto tão megalomaníaco precisa de gente. Então, acho que qualquer pessoa... E é um projeto colaborativo. Então, quando a gente vai lançar o site agora dia 9 de outubro, junto com a abertura da exposição. E no site tem uma página de colaboração. Então, qualquer pessoa que tiver alguma lei que não foi catalogada ou uma história de resistência que quiser compartilhar. Claro, dinheiro é sempre bom. É ótimo. Não vou mentir que a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Inclusive para continuar a pesquisa e estender a pesquisa, por exemplo, se a gente for pesquisar como essas leis criminalizaram os povos originários. Mas eu acho que o que a gente mais precisa é tanto da disseminação. Então, quem quiser compartilhar, e compartilhar em grupos, compartilhar
nas escolas, nas organizações, no seu centro acadêmico ou na sua academia. Sim. Eu acho que essa é a forma, talvez, que eu vejo de ampliar e de ter a ajuda de todo mundo. E aí eu acho que quem quiser fazer parte do projeto, porque é um projeto comunitário mesmo, a gente quer construir com colaboração. Claro. Muito tentador essa proposta. Se Exatamente. precisar de trabalho voluntário, viu? Eu tô disponível. Então, Mariana, a gente tá se encaminhando já pro finalzinho do nosso programa de hoje, entendeu? Eu acho que deu para os nossos ouvintes aprender bastante sobre você, sobre o seu projeto, sobre o mapeamento de leis. E a gente não pode encerrar o programa sem fazer uma homenagem à nossa ancestralidade, né? Então fica a nossa última pergunta aqui para você, né? Qual a sua memória ancestral? Eu acho, para mim é muito difícil pensar memória ancestral sem pensar na minha avó, assim. Porque eu fiquei pensando, não sei, tem vários caminhos pra gente falar de memória ancestral, mas eu acho que eu vou escolher falar da minha avó divina, que é a grande inspiração para mim, inclusive para esse projeto. E eu acho que ela tinha, acho que como todas as avós, acho que ela tem uma coisa que traz muito da ancestralidade preta, que é o que me vem agora, assim, que é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta para refletir mesmo. É uma pergunta para refletir. Me vem várias memórias. É que eu tô pensando, meu Deus, vem várias memórias. Mas uma memória que me veio, que eu acho que é essa que eu vou agarrar e vou contar, quando eu era muito pequena, aliás, vou contar duas, tá vendo? Pode contar 3, 4. Quando eu era muito pequena, eu tinha dor de cabeça e minha avó colocava batata na minha testa. Caramba. Em E eu rodela? acho que é em rodelinha. E eu acho que isso é uma sabedoria ancestral. E como os chás das avós. Toda avó tem um chá. Pra tirar dor de não é? cabeça, Pra né? tirar Nossa, é verdade. chá. E aí essa foi uma memória uma memória que me veio aqui, uma memória afetiva. E outra, que eu acho que tem um pouco a ver também com esse projeto de nação, pelo menos que era o que eu gostaria de viver, principalmente que a gente está gravando o podcast agora no momento que, antes de sair de casa, eu vi no jornal, né, que 60% do território brasileiro está coberto de fumaça e que a gente está queimando a floresta. E eu acho que isso diz muito sobre um projeto civilizatório que era o projeto de branqueamento, em que a ideia de trazer a ordem e o progresso era desmatar a selvageria e pensar o progresso e o conhecimento só com o conhecimento, o que era conhecimento europeu, e aí o que é europeizado no sentido de só o que está na academia, academia branca é o que vale. Então eu acho que essa memória da minha avó trazendo batata na testa, acho Qual o que é nome da uma sua avó? divina. Dona Divina. Acho que é uma, mas ela gostava que chamassem ela de diva. Diva. Mas tá Com certo. certeza. Os dois nomes são Ela era uma ótimos, diva. Mas né? ela, eu acho que essa é uma memória que eu acho que a gente que diz muito sobre o conhecimento, os conhecimentos tanto dos povos originários quanto das pessoas de descendência africana têm para pensar esse país, sabe? Que eu acho que esse modelo de Brasil branco, eurocêntrico, cristão como filosofia, eu acho que esse modelo tem que ser destruído e a gente tem que pensar num país que conflui outros saberes, sabe? Que conflui todos os saberes, que não anula, que não pensa, não existe uma hierarquia de conhecimento. Então, acho que tem essa imagem da minha avó e tem outra que tinha um pé de manga na casa. Minha avó morava com meus pais, mas ela tinha a casa dela. Ela foi morar com meus pais até para cuidar de mim quando eu nasci. E tinha um pé de uma mangueira na casa dela. E toda vez que a gente ia para lá, eu espava manga, subia na árvore, espava manga, que era uma coisa muito... Fui criada no Rio de Janeiro, então eu não tinha essa vivência de trepar um pé de manga, não era uma coisa muito comum na minha infância, infelizmente. E aí a gente fazia bonequinho do caroço de manga, sabe? Você chupa a manga toda... Porque agora essas mangas tudo sem fiapo, tudo transgênica. Mas as mangas, tô falando manga de espada. Não, mas eu sei qual E é. aí a gente fazia bonequinho com caroço de manga e brincava com fazer um porco-espinho. Uhum. Conseguindo imaginar? Sim. Quanta criatividade. E essas né? são as duas memórias que eu acho que são memórias ancestrais que diz como a gente consegue pensar um país, pensar viver um bem-estar, um bem viver para pessoas pretas, que é um projeto dessa ideia dessa constituinte do Brasil possível, e acho que é o que a gente está tentando construir aqui, um projeto de bem viver para a gente,
que é muito diferente do projeto de Brasil que a gente vive, infelizmente. Né? Porque a gente vive num país que está aí a cada 10 minutos, que eu não acho que nem 23, exterminando uma pessoa preta. Então, de fato, o Brasil que a gente vive é um Brasil que não foi feito pra gente. A gente ainda passa por situações desse nível, né? De extermínio, que está em curso e que é muito real. E que infelizmente, a gente naturaliza. Que a gente está vivendo num país que mata pessoas pretas a cada minuto. E as pessoas, tem pessoas que não querem nem enxergar isso, né? Acham que não existe. A gente exatamente. as pessoas que estão em situação de rua. Então, acho que eu queria evocar essa memória ancestral da minha avó, do caroço de manga, do porco-espinho, da batata na testa. Esse da batata da testa eu conheço, minha avó também faz tá isso, vendo? cara. Que eu não acho que é uma particularidade da minha avó, de todas as outras avós, pra gente pensar um país possível pra gente, sabe? Acho que é isso. Então tá, muito obrigada, a gente agradece demais a sua participação aqui no programa, em nome da Fundação Cultural Palmares, a gente agradece por você ter vindo, compartilhado seu trabalho, falado sobre esse projeto, que vai ser muito falado. E, assim, é isso. Eu só tenho a agradecer. Acho que em nome dos nossos outros apresentadores também. E é isso. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Obrigada. A gente está estreando, né? Gravando Sim. hoje a estreia. Então, eu fico muito feliz de ser... a convidada. De ser a primeira convidada de muitos. Eu desejo muito uma vida longa ao podcast. Muito obrigado. E vida longa ao Linha de Cor também. E a sua exposição. Vai ser maravilhoso. E vida longa Fundação Palmares. É isso aí. Com certeza. Com certeza. Obrigada. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, sigam Memória Ancestral nas redes sociais da Palmares. E até o próximo. Tchau, tchau.